Fala, meu nobre, tranquilo? Eu tenho uma pergunta muito séria pra te fazer. Qual a primeira coisa que passa pela sua cabeça quando você ouve a frase celular do amanhã? Provavelmente você pensou em algum iPhone. Algo que esteja tão à frente do seu tempo que as pessoas vão pegar 10 anos depois e ainda vão olhar para aquilo e falar: caramba, cara, sério isso? Miau. Ei, você, parado, as tripas ou like? Um dos dois você vai ter que deixar. Olá, amigo! Olá, amiga! Olá, cidadão! Olá, cidadã! O meu nome é Matheus Alves, dono do Young Rock Tech, e seja bem-vindo para mais um vídeo. O vídeo de hoje, muito icônico, é sobre o celular do amanhã. Rodando o processador da Texas Instrumentals, a clássica TIO-Map, na arquitetura Cortex A8, numa época que a maioria dos celulares usava a Cortex A5, rodando na frequência de 1 GHz, com uma GPU da PowerVR, a SGX 530. O vídeo de hoje é sobre essa máquina aqui, que é nada mais nada menos que o Motorola Milestone 2. Um dos celulares que provavelmente você não conhece, mas que foi um dos celulares mais icônicos de todos os tempos. 8 GB de memória interna, 512 MB de memória RAM, processador de 1 GHz, Cortex A8, Android 2.3.6, numa tela de 3.7 polegadas e vai te assustar. E cara, toda a nossa brincadeira de hoje começa no ano de 2010, graças à interface customizada da Motorola, a Moto Blur, que dava total suporte aos usuários para ter inúmeros widgets de redes sociais. Você tinha widgets muito bonitos de liga e desliga também, para você ligar e desligar o seu Wi-Fi, o seu Bluetooth, o seu GPS, o modo avião, uma época onde o centro de notícias RSS tinha uma relevância muito absurda, e a gente tem um widget logo na tela inicial sobre isso. Esse aparelho, quando ele chegou para mim, ele chegou no Android 2.2.2, e através do RSD Lite, eu fiz a atualização pro 2.3.6 para, de certa forma, eu conseguir utilizar esse aparelho para mais coisas. Depois aqui no canal eu pretendo pôr, sei lá, o Android KitKat nele, o Android Jelly Bean, para conseguir utilizar ainda mais funções. Mas para você ter uma ideia básica desse aparelho, por hora a gente consegue utilizar normalmente o For-Shade pra gente fazer algumas transferências de arquivos e tudo mais, o Aqua Mail pra gente conseguir ter uma central para ler todos os nossos e-mails, a gente consegue utilizar o Facebook Lite. Eu só não faço login aqui porque infelizmente o Mark Zuckerberg deletou a minha conta, aquele otário. Através do aplicativo Plus Messenger, você consegue acessar o Telegram, inclusive, acessando inúmeros bots, como esse bot de e-mail aqui, ou de certa forma, se você preferir, algum bot de música para você ouvir streaming pelo aparelho. Mas se você não quiser fazer streaming pelo Telegram, que é a principal fonte de música hoje para mim, você ainda vai ter a opção de utilizar o Spotify. Carrega todas as suas músicas e funciona offline. Olha só que maravilha. Até o Google Tradutor eu cheguei a pôr nessa parada. O teclado completo tem retroiluminação e faz com que você consiga digitar facilmente no escuro, e a nossa câmera traseira de 5 megapixels tem autofoco para você conseguir fazer suas fotos macro. Infelizmente, sobre o armazenamento do aparelho, a gente tem uma questão aqui muito triste. Quando a gente abre a aba de armazenamento, a gente tem o nosso cartão de memória de 8 GB e a gente tem 6 GB do armazenamento interno dos 8 GB que normalmente ele tem. Entretanto, na época desse aparelho, a memória interna dos celulares funcionava de uma forma diferente. Você tinha duas partições, partição A e partição B. A partição A era uma partição onde ela só aceitava aplicativos, ou seja, era uma partição de dados. Na Samsung isso daqui era dividido. O Galaxy S2 Lite, por exemplo, ele tinha 1.8 GB de memória interna para você fazer a instalação dos seus aplicativos, e ainda de memória interna ele tinha 4 GB para você armazenar suas músicas, para você armazenar suas fotos, os seus arquivos. E no nosso Milestone, a Motorola pegou toda essa memória e usou apenas para instalação de aplicativos. Ou seja, você tem 6 GB para instalar os aplicativos, mas se você não tiver um cartão de memória para armazenar os seus arquivos, esses 6 GB aqui não vão armazenar para você. Dos 512 MB de memória RAM, você tem 476 disponíveis, o que sinceramente, amigo, faz esse celular aqui ser muito rápido. E olha só, vai dar uma baita tempestade no meio do nosso vídeo. Meu Deus do céu. Vamos, chuva, chove, eu deixo. Completamente diferente da Motorola de hoje, a interface da Motorola de 2010 passava muito longe do Android puro, sendo que até o aplicativo de música dos caras era modificado. Aplicativo esse que, como vocês podem ver aqui, se chama Connected Music Player. Olha só a interface, muito maneira. Olha só as barrinhas na parte inferior. Adivinha o que eu vou trazer pra vocês? Isso mesmo, um port desse Music Player. Obviamente eu tô ciente que não é o Music Player mais bonito que você já viu na sua vida, é um Music Player de 11 anos atrás. Entretanto, se você quiser matar sua saudade, você vai conseguir. Diferente dos dias atuais, numa época onde as barras
barras de status não tinham nenhuma função, ao menos as da Motorola, a gente conseguia jogar muitos joguinhos super interessantes, como Subway Surfers, por exemplo, que é um joguinho de 2012, se eu não me engano, 2013. Até hoje, a maioria das crianças se divertem no meio desses trens aqui, principalmente os mineiros que adoram trem. Isso daqui é muito interessante porque é um game que fez a infância de muitas pessoas, inclusive da minha. Não é algo que foi inventado, sei lá, hoje, não é algo que foi inventado em 2020, é algo que foi inventado em 2012 e que até hoje as pessoas estão jogando. Uma pena que eu morri. Se pra você fechar os seus aplicativos hoje, é só você deslizar pra cima e jogar pra cima novamente, quando você fazia isso num Motorola Milestone, o celular só ria da sua cara. Afinal, ele só abriu uma tela de aplicativos recentes e não tinha a opção de fechar esses aplicativos. E pra isso, você tinha que ir em menu, você tinha que abrir um aplicativo separado que se chamava Gerenciar Tarefas, você tinha que adivinhar qual desses aplicativos aqui era o aplicativo que estava gastando mais memória naquele momento. O Subway Surfers está gastando mais de 117 MB de memória RAM. O nosso Telegram, 24 MB, o Foshare, 16 MB. E com isso, para você fechar, você tinha que tocar em cima dele e clicar aqui em finalizar e aguardar até ele terminar de fechar o seu programa. Era tipo um inferno, era muito demorado. Olha isso, cara. E por isso que eu falei que os 470 MB de memória RAM desse aparelho fazia ele ser muito rápido. Olha só o tanto de coisa que tá aberto aqui. Em qualquer outro aparelho dessa época mesmo, até alguns mais recentes que ele, já ia estar todo travado. O Milestone 2 teve uma vida de rei até 27 de setembro desse ano, onde a Google, por questões de segurança, barrou o acesso da conta do Google nesses aparelhos com Android 2.3, justamente porque é um sistema de 2010. Basicamente já deu no que tinha que dar, e quem tem um hoje em dia, obviamente tem um apenas para colecionar. Você vai conseguir utilizar todas as coisas que eu mostrei nesse vídeo, Telegram e tudo mais, mas você vai precisar instalar esses APKs à parte. E no meu caso, graças ao Plus, que é o nosso cliente do Telegram, eu consegui ter acesso a um canal do Telegram que algum aleatório fez, chamado Android Apps ARMv6 Compatible é maravilhoso, hein, amigo? E aqui você tem 245 aplicativos compatíveis com esses celulares mais antiguinhos. De aplicativos do Facebook Lite a aplicativos do Facebook convencional ao próprio Facebook Messenger, que com esse teclado deslizante lateral aqui, traz uma experiência muito maneira. Mas saindo um pouco da parte frontal e indo para nossa parte traseira, infelizmente a nossa borracha tá derretendo. Olha só que coisa horrível. Mas é justamente nessa parte que a gente tem algumas opções interessantes aqui para mostrar. Que é a nossa câmera de 5 megapixels com autofoco e flash duplo e a nossa tampa metálica deslizante. Você desliza ela um pouco para baixo e assim você consegue acessar a sua bateria. Sem dúvida alguma, é um aparelho com acabamento muito maneiro. E basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Motorola Milestone, o celular do amanhã. Android, teclado QWERTY super completo, um celular slide. Se você tem mais de 22 anos, provavelmente fez parte da sua vida. Afinal, em 2012, quem não tinha o Milestone estava querendo comprar. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido minimamente útil para você. E fui! Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui.